né, desses cenários e pode, por controlar, né, essas variáveis, de alguma forma prevenir as crises. Já no contexto escolar, a gente não tem um controle tão grande das variáveis, porque são profissionais, são colegas, né, são atividades diversas, e isso traz desafios maiores ao acompanhante terapêutico. Então, quanto mais conhecimento dos cenários e como as variáveis desse cenário interferem no cliente, no paciente, melhor a forma de prevenir as crises. E, por fim, a melhoria da qualidade de vida, né? Que contribui para a melhoria da qualidade de vida ao apoiar o cliente, o paciente, no desenvolvimento de habilidades adaptativas e na conquista de metas realistas. E isso é um ponto importante. Existem limites e existem expectativas, né? O acompanhante terapêutico ele vai trabalhar com esses limites e essas expectativas, mas sempre percebendo, né, quais os potenciais podem ser construídos nesse sujeito. Quando a gente fala na temática de hoje, né, o desenvolvimento de crianças e adolescentes, ter um acompanhamento em que você visualize não só os limites da criança e do adolescente com TEA, mas o que ela pode construir, né, o que ela tem de potencialidades, vai fazer com que ela avance muito mais. Então, esse olhar do avanço, né, nas possibilidades adaptativas desse sujeito são importantíssimos para o acompanhante terapêutico. Ou para uma equipe que opta por ter, né, no seu grupo um acompanhamento terapêutico. Eu controlar meu tempo aqui também, senão a gente se empolga. E aí, o papel específico do acompanhamento terapêutico em pessoas com TEA, né, transtorno do espectro autista. É um papel crucial, justamente por aquilo que a gente falou, né? A gente não pode. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, eu não posso pensar que no encontro de 50 minutos a uma hora comigo semanal vai ser suficiente para a intervenção necessária para esse sujeito com TEA, né? A mesma coisa com o fonoaudiólogo, a mesma coisa com outros profissionais. Então, a gente precisa de um tempo mínimo de intervenção, para a gente ter um desenvolvimento maior desse sujeito. Então, a gente tem que pensar que esse sujeito ele já está com alguns limites e alguns déficits. Então, a gente tem que oferecer um tempo maior de intervenção que ofereceria a uma criança sem o TEA, um adolescente sem o TEA, para que a gente tenha um mínimo de equilíbrio e potencialidade de intervenção desse sujeito. Então, o acompanhamento terapêutico ele vai funcionar principalmente nisso, ampliando as possibilidades de intervenção, ampliando um tempo de intervenção e individualizando o tratamento do sujeito com TEA. Consequentemente, proporciona apoio e assistência personalizada para esses indivíduos em diversas áreas de sua vida. É importante notar que o papel do acompanhante terapêutico pode variar dependendo das necessidades individuais do autista, não é? Nós vimos nas palestras anteriores que dentro do espectro a gente vai ter sintomas que vai aparecer no autista nível 1, no autista nível 2, 3, diferenciados. Então, a depender desse espectro e a depender da necessidade subjetiva e individual desse sujeito, né, esse acompanhante terapêutico ele vai lidar de outras formas. Então, uma das habilidades importantes, né, é a formação
Olá, acho que a professora caiu. Enquanto ela aguarda aqui. A tela ficou preta e ela caiu. Vamos ver se ela volta. Com problema de conexão. Ó, eu vou colocar aqui no chat, o WhatsApp da Secretaria da Faculdade Algamente, tá? Você pode acessar, com a secretaria esse curso da pós, né, intervenção ABA aplicada ao TEA, que vai começar no dia 19. Quem se matricular agora já participa dessa disciplina, que vai começar no dia 19. As disciplinas são de 30 horas. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver se consigo. Já fez inscrição? Que maravilha. Eu não estou conseguindo colocar aqui, ó. Alguma coisa bloqueou. Ó, o número é 7198-248-4094. Que bom, Daiane. Eu também estou muito animada. A ver você acompanhar você. A professora Leona voltou. Pronto, professora, pode Voltei. continuar. Sim, Eu não sei até onde vocês acompanharam, faltou luz aqui, tiveram queda de luz, então, sim. né, fui desconectada. Mas acredito que a gente pode voltar. Bem, a gente falava, a última fala que eu trazia era a importância dentro do espectro. Tá bom novamente, né? Vamos aguardar alguns minutinhos. Me escutam? Perdão, caiu novamente. Sim, sim, escuto. Deixa eu voltar aqui onde nós estávamos. A gente estava discutindo especificamente a função do acompanhante terapêutico, né, do AT no TEA, e eu parei no momento em que eu falava da importância da formação para o acompanhante terapêutico que se propõe a trabalhar com o TEA pela diversidade de sujeitos que a gente tem, pelos próprios espectros que a gente tem, não é? Então, um bom acompanhante terapêutico, ele precisa estar dentro deste conhecimento, estudando sempre e buscando entender as técnicas de intervenção. Não é apenas o neuropsicólogo, o pediatra traçar um plano de intervenção, não é apenas reproduzir aquele plano, é conhecer as formas de intervenção a fundo, é ter conhecimento do próprio funcionamento do sujeito com TEA para melhor intervir, visto que o objetivo é oferecer uma melhor qualidade de vida para esse sujeito. Então, é importante que o acompanhante terapêutico esteja familiarizado com as características do espectro autista e utilize abordagens terapêuticas para promover o bem-estar e o desenvolvimento da pessoa autista. No caso, a ABA é uma dessas abordagens terapêuticas, uma das abordagens terapêuticas, inclusive, que historicamente ampliaram o olhar sobre a importância do AT pelas suas formas de intervenção. Claro
é possível ter outras técnicas terapêuticas, mas o fundamental é que o acompanhante terapêutico, consciente da sua importância nos processos de intervenção com o sujeito com TEA, busque a melhor formação possível para estimular esse desenvolvimento desse sujeito, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. Crianças, como foi dito, quanto mais precoce a intervenção com a criança com TEA, melhores os resultados que você vai ter lá na frente. Curioso que após a mudança da classificação do TEA, né, no CID-10 para o CID-11, muitos adultos, a gente tem recebido muitos adultos na clínica que estão se vendo dentro do espectro, né? Estão se identificando pela nova classificação, e eles dizem o quanto eu poderia, né, ter tido intervenções, poderia ter vivido com mais tranquilidade, porque eu acreditava que o problema era comigo especificamente, né? Era eu que era isso, eu que era aquilo. Tanto, o transtorno explica muitas coisas, né? E pode trazer uma qualidade de vida muito maior. Então, quanto mais precoce a intervenção, né, e eficazes as intervenções também, a gente garante a melhor qualidade de vida e a melhor inserção social desse sujeito. Então, quais são as funções, né, do acompanhante terapêutico em pessoas com TEA, falando de pessoas de uma forma geral aí. Mas, claro, aqui a gente enfatizando crianças e adolescentes. Promoção da inclusão social. Então, a inclusão, né, a superação das diferenças, talvez seja o objetivo geral de todos nós que trabalhamos, né, com a superação dos preconceitos, como falei inicialmente, né, a possibilidade de inclusão desses sujeitos em atividades sociais, educacionais, recreativas, sociais, laborais, é talvez o nosso papel como um todo, e entra aí a importância do AT também nessa promoção da inclusão social, seja em que contexto for. Na escola, isso me parece mais forte e mais premente, porque o, o que o AT vai trabalhar muito é algo que Montelano chama de enlace, né? Que é a possibilidade dessa pessoa com TEA, dessa criança, desse adolescente, se vincular a outras pessoas, criar relações sociais. Então, a possibilidade de promoção desses enlaces nas interações sociais leva não só à eficácia na comunicação e interação social, que é o item 3 aí, mas uma promoção da inclusão social. E a superação disso, que é socialmente algo danoso, que é a questão dos preconceitos e das diferenças, né? Quando a gente começa a interagir com pessoas que têm o TEA, apresentam um espectro autista, a gente observa que elas podem se relacionar, né, com alguns limites, mas podem se relacionar, inclusive atuar de forma satisfatória na nossa sociedade. Então, a promoção da inclusão social é uma das funções do acompanhante terapêutico. O estímulo ao desenvolvimento de habilidades funcionais, né, ampliando esse repertório de interações sociais, de estratégias de socialização, de habilidades práticas e funcionais. Então, um bom profissional, né, a ter acompanhante terapêutico, ele vai trabalhar essa autonomia para que esse sujeito com TEA crie uma independência em diferentes ambientes, tendo um repertório de interação e um repertório de intervenção muito maior. Então, essa amplitude de possibilidades e habilidades, né, levam a um desenvolvimento. Aí eu não posso deixar de retomar, né, a ideia de Vygotsky, quando ele fala de que se desenvolver é aprendizagem. Então, dentro, uma das características que vai fazer que vai trazer essa importância do AT para o desenvolvimento da criança e do adolescente com TEA é justamente
o auxílio nas aprendizagens, e a gente fala aprendizagem aqui não só de conceitos, né, não só aprendizagem cognitiva, mas a aprendizagem social. Então, se eu auxilio essa criança e esse adolescente a aprender de maneira mais eficaz, eu claramente vou auxiliar no seu desenvolvimento. Apoio na comunicação e interação social, não é? Franklin, Fran, Fran, pera, Franquias, o nome do autor. É um autor também que fala da questão do TEA. Ele traz um ponto importante no TEA, que é a questão da linguagem, né, que muitas vezes sofre pela consequência da interação social. Então, o acompanhante terapêutico, ele pode auxiliar em duas coisas. Ele pode ser o espelho para auxílio dessa comunicação diante do TEA, e ele pode ser esse interlocutor também. E ele pode ser um mediador. Então, ele pode atuar como mediador nessa comunicação, como espelho para essa criança, esse adolescente com TEA, e como interlocutor, num lugar principalmente de escuta. E aí ele entra, né, auxilia a adaptação e depois vai aos poucos dando autonomia para essa criança e para esse adolescente. Quando o AT ele está bem supervisionado pela equipe profissional, quando ele trabalha seguindo o plano de intervenção, a gente enxerga e percebe sucessos, né, significativos. Já pude acompanhar um jovem de 18 anos que ele começou a intervenção a partir dos 8 anos de idade, com a equipe multiprofissional, entre eles um AT, e era incrível que esse jovem, até a nível 2, conseguia de interação e de comunicação social e de habilidade de se locomover pela cidade, né? Questões laborais ele estava começando. Então, a gente observa assim na prática como as intervenções e como o acompanhamento terapêutico pode produzir ganhos significativos no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Fica aí também só um, uma questão crítica que a gente tem hoje ainda poucas formas de intervenção com adultos com TEA, né? Para dar esse prosseguimento, como se o desenvolvimento parasse um pouco na adolescência, mas esse desenvolvimento continua. Então, vamos trabalhar também com projetos que tragam as intervenções com adultos, com crianças, adolescentes e adultos, acreditando que esse pode sempre estar em desenvolvimento. Manejo de comportamentos desafiadores, né? São muitos os desafios do trabalho com TEA, não é ser AT com TEA é desafiador. Das últimas falas vai ser esses desafios, né? Porque existem comportamentos desafiadores para essa pessoa com TEA, para essa criança, para esse adolescente que está tentando se adaptar dentro de determinados limites. Então, né? Manejar esses comportamentos desafiadores é uma das funções do acompanhante terapêutico. A gente, trazendo um exemplo das escolas, né? Até um certo tempo, e infelizmente a gente já vê essa prática ainda, a criança com TEA apresentava um comportamento não desejado, ela saía para dar uma voltinha, né? Com uma pessoa não preparada para isso. Com a presença do acompanhamento terapêutico, a saída, se necessário, é totalmente diferente e a possibilidade desse sujeito, né, ser auxiliado pelo AT no manejo desse seu comportamento desafiador é imensa. Então, ele não vai ver aquilo mais como eu estou sendo excluído, eu estou saindo, é um ganho porque eu não estou naquela sala, mas o AT vai auxiliar a olhar esse comportamento desafiador, ou saindo ou ficando na sala de aula de uma maneira diferente. O que diminui a ansiedade, diminui o estresse, não só para a criança autista ou jovem autista, mas também para os outros profissionais que lidam com a criança e com o adolescente. E, por fim, a colaboração com outros profissionais, né? O acompanhante terapêutico frequentemente colabora com outros profissionais e com a família. O diálogo com outros profissionais e com a família é constante.
E aí ele vai dialogar com psicólogos, com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais, com os professores, os pedagogos, não é? Com os pediatras, com os médicos, e ele tem que estar aberto e solicitar esse diálogo também. É, é nítido quando a gente observa, quando existe uma comunicação entre a equipe que trabalha com a criança e o adolescente, os avanços são mais significativos. Porque é o AT que observa alguma coisa, que comunica ao psicólogo, que comunica ao fonoaudiólogo, que vai observando aquilo, é uma outra forma de intervenção que o neuropsicólogo observa e sugere ao AT que está ali mais presente que faça. Então, os avanços no desenvolvimento são mais significativos quando essa comunicação acontece de maneira mais eficaz. E quais são as funções e responsabilidades, né? Porque são muitas responsabilidades que esse AT assume ao se colocar para trabalhar com crianças e adolescentes com TEA. E aí a gente já vai trazer alguns pontos de desenvolvimento. Quando a função é a integração social, o que é que a gente está desenvolvendo nessa criança e nesse adolescente? Habilidades sociais necessárias para a socialização e para a integração desse sujeito. Então, o primeiro ganho que a gente tem com a presença do AT com crianças e adolescentes é o desenvolvimento da integração social, é o ganho mais nítido que a gente observa, e talvez o mais significativo quando a gente fala de um espectro que tem aí como um ponto limitador a integração social. Segundo ponto de função e responsabilidade do AT é possibilitar essa comunicação. E aí tem um ponto importante: não é substituir a comunicação, é auxiliar na comunicação. Como sempre, isso que nós falamos, você não vai ser, o AT não vai ser protagonista, ele vai estar ali como coadjuvante, então ele vai estar possibilitando a comunicação, não tomando o lugar dessa comunicação. Inclusive porque, a depender do espectro, nós temos limitações comunicativas muito significativas, não é? Se o AT toma este lugar, a gente não vai ter possibilidade de desenvolvimento. E a comunicação envolve vários tipos de linguagens, e linguagem é também constituição de subjetividades. Logo, é interessante que, nesse trabalho de integração social e de comunicação, o AT ele vai acabar auxiliando essa criança, esse adolescente com TEA, a se perceber como um sujeito que pode se comunicar, como um sujeito que pode desejar, como um sujeito que pode intervir, que pode se relacionar. E aí, constituições de subjetividade serão produzidas de maneira significativa. Organizar a rotina e estrutura dentro do plano de intervenção, né, colocado pela equipe. O AT vai auxiliar a esse plano se tornar viável e efetivo, né? Isso, ele vai estabelecer rotinas, pensar em intervenções possíveis, minimizar circunstâncias ambientais que aumentem a ansiedade ou que prejudiquem o estabelecimento do plano. Logo, a gente nota que o AT ele vai ter importância porque ele que vai colocar muitas vezes a mão na massa ali no plano, no sentido de fazer o plano acontecer junto com a criança e adolescente com TEA. Para isso, volto a dizer, ele precisa de uma boa formação. Conhecer bem o que ele está fazendo. Então, se a criança ela está, né, dentro de um plano de intervenção de aba, é importante que esse AT ele conheça, né, como funciona o aba, quais são os princípios, quais as intervenções possíveis, para que ele obtenha melhores resultados, para que ele consiga dialogar com os outros profissionais, né, que também têm informação, e para que ele compreenda, inclusive, qual é o objetivo de cada ação, qual é o objetivo de cada intervenção que ele está tendo e possa manejar esses objetivos. Então, não é seguir uma rotina e estrutura fixada no plano, é conhecer
essa rotina e aplicar essa rotina, essa estrutura, essas intervenções com esses sujeitos. Por fim, consequentemente, a gente vai ter a produção de habilidades de vida diárias, né? Tanto habilidades simples como se vestir, alimentar-se, realizar tarefas domésticas, né? Eu acompanhei, né, uma acompanhante terapêutica uma vez, né, uma das minhas alunas que atuavam com acompanhante terapêutica, que era muito interessante. O que é que ela promovia com esse jovem? Era um adolescente com TEA. E ela saía, às vezes, vamos para um restaurante para trabalhar as habilidades de como se portar no restaurante, como interagir com outras pessoas, vamos ao shopping, vamos comprar uma roupa. E era lindo, tanto como ele respondia a essas intervenções no cotidiano, como estava ali, né, percebendo a sua responsabilidade, a transformação que ela produzia naquele jovem. Suporte à família, né? A gente tem, assim como a gente tem outros profissionais específicos, já foi dito aqui hoje à noite, outros profissionais específicos para trabalhar a família com TEA, a família que tem um membro dessa família com TEA, nós também temos o papel do TEA, do AT, perdão, como um do suporte para essa família, até para como é a pessoa mais próxima, muitas vezes, que está ali mais tempo com a criança ou adolescente, é também a pessoa de maior diálogo com os pais. E muitas vezes é quem assume essa responsabilidade, explicar uma intervenção, né? Pedir auxílio para a organização de uma rotina, promovendo, sim, um ambiente mais harmonioso. Inclusão escolar, que quando a gente fala de IAT no ambiente escolar, é um grande recurso para a inclusão como um todo, respondendo a esta demanda do quão difícil é trabalhar com essas especificidades na sala de aula. Então, ela colabora com educadores e profissionais da escola para garantir a inclusão adequada do indivíduo autista, uma verdadeira inclusão, não é? Uma inclusão que faça esse sujeito se sentir pertencente. E isso inclui adaptação de atividades, materiais e implementação de estratégias de apoio. Então, olha aí, quando eu entrei aqui para começar, a professora falava da importância, muitas vezes, do ABA para a formação de pedagogos, que são os profissionais que vão preparar esses materiais, né, que vão adaptar essas atividades mais diretamente, que entendem dessa organização do dia a dia da escola, e que, junto com o AT, ou como psicopedagogo ou como pedagogo, podem provocar transformações significativas por pequenas adaptações, pequenos conhecimentos e atendimentos que façam ao conhecer o que é essa proposta do ABA ou outra proposta que venha a ser utilizada. Monitoramento do progresso, não é? Já que até quem está mais próximo a ele, que vê os avanços, os retrocessos, os progressos que estão conhecendo, essa avaliação contínua é crucial para garantir que o plano terapêutico seja adaptado às necessidades específicas do indivíduo, que não seja mera reprodução, mas que seja um plano para aquele sujeito específico. E desenvolvimento de habilidades. Habilidades cognitivas, emocionais e físicas, né, que auxiliem essa criança e esse adolescente a superar as dificuldades que o TEA traz. E aí, por fim, né, a gente vai falar um pouquinho dos desafios que trabalhar como acompanhante terapêutico em crianças e adolescentes com TEA. Claro, os desafios só aparecem quando a gente tem uma atuação ética, eficaz e de qualidade. Então, a gente está falando do acompanhante terapêutico que tem uma boa formação, que se preocupa em estudar, que se preocupa em conhecer essa pessoa com a qual está trabalhando, porque outro ponto interessante, o, o acompanhante terapêutico, ele precisa enxergar não só a criança e adolescente com TEA, ele precisa enxergar a criança e adolescente que existe ali também,
Porque muitas vezes a gente fica trabalhando com a criança e adolescente, com TEA, e só enxerga o TEA, mas não enxerga a criança que existe ali, a criança que às vezes quer brincar de tal coisa, que às vezes faz uma birra, né, que tem os desafios da adolescência, da mudança corporal da adolescência, da puberdade, do querer se relacionar, da sexualidade. Então, o acompanhante terapêutico que se propõe a trabalhar com TEA, ele precisa entender também de desenvolvimento de criança e adolescente. Para entender como é o desenvolvimento esperado, como é o desenvolvimento em crianças e adolescentes com TEA, e como, diante dessas duas questões, pode-se trabalhar com essa pessoa, porque existe uma pessoa para além do TEA, com questões afetivas, emocionais, né, que se vincula, que cria laços. Então, é o trabalho também de vinculação com a criança e com o adolescente. E aí, quais são os desafios? O primeiro desafio é aquele que a gente já trouxe aqui, a variedade de necessidades individuais, né? A variedade de possibilidades quando a gente fala de uma pessoa com TEA, de uma pessoa com autismo. O autismo é um espectro, cada pessoa vai ter uma necessidade de características únicas. Então, o acompanhante terapêutico ele precisa enfrentar a dificuldade de lidar com essa ampla gama de desafios comportamentais, né? De desafios comunicacionais, sociais, e aí, juntando duas coisas que são importantíssimas, o conhecimento e a empatia, traçar um trabalho individual dentro das necessidades específicas dessa pessoa com a qual ele está trabalhando, dessa criança, desse adolescente com quem ele está trabalhando, claro, com o auxílio dos outros profissionais. Um outro desafio é uma comunicação difícil, né? A depender do nível do espectro autista, a gente vai ter a, a presença de uma verbalização ou não uma verbalização. Então, lidar com isso, entender esses desafios da comunicação e como é possível se comunicar com essa pessoa. Pode ser uma dificuldade que deve ser superada também com a busca de conhecimento, também com o entendimento dessas necessidades e intenções, né, dessa pessoa com o autismo. Outro desafio, a reatividade sensorial, né? Algumas pessoas com autismo elas são sensíveis a estímulos sensoriais, à luz, a toque, tem restrições alimentares, como as professoras falaram aqui também. E o AT deve ter uma delicadeza e uma sensibilidade para entender essa reatividade e adaptar o cenário, como eu falei, e as atividades e as intervenções dentro destas reatividades, buscando transformar o ambiente no menos ansiogênico e estressante possível, porque a gente tem que levar conforto, né? Os profissionais que trabalham com o TEA têm que levar conforto à integração desse sujeito à sua realidade. Então, esse é um grande desafio. Observem, né, quem está aqui ouvindo a palestra, que trabalha como AT ou tem a pretensão de atuar como AT, que os desafios são muitos, quem atua deve conseguir trilhar e elencar mais desafios do que eu coloquei aqui, mas quando a gente supera os desafios e faz um bom trabalho de acompanhamento terapêutico, nós vamos ter resultados significativos e perceber as mudanças possíveis para essas crianças e adolescentes. Resistência à mudança, e aqui a gente fala de indivíduos com autismo que são mais resistentes à mudança, mas também com famílias que são resistentes a mudanças, com escolas que são resistentes à mudança. Então, a AT, muitas vezes, vai ter que lidar com diversas resistências para conseguir realizar as suas atividades. Necessidade de flexibilização, você tem um plano, você tem a possibilidade de intervenções, você se organiza para atuar, mas surge algo, né, que leva a outros caminhos. Então, ter essa capacidade de flexibilizar, mas, obviamente, não é flexibilizar dentro de um desconhecimento, é flexibilizar dentro de um conhecimento. Então, quanto mais o AT tiver conhecimento sobre a prática, sobre as intervenções, sobre seu cliente e paciente,
melhores as possibilidades de flexibilização e adaptação quando elas forem necessárias. E essa flexibilidade pode incluir ajuste nas estratégias de intervenção e na abordagem conforme a situação exige. Eu vi que teve uma pergunta aqui ao longo da palestra que falava sobre isso, né? Qual a melhor intervenção, qual a melhor estratégia para cada criança ou adolescente aí com TEA. Conhecimento, e muitas vezes, né, a professora falou desse conhecimento, depender do espectro, e a possibilidade de flexibilização, de tentar uma estratégia, não deu certo, tentar outra, vai se adaptando aqui, vai se adaptando ali, não é uma coisa de colocou, funcionou. Muitas vezes é uma série de flexibilizações necessárias para isso. E aí eu falo como psicóloga, quando essa criança ou adolescente tem um acompanhamento terapêutico, essas flexibilizações e essas adaptações são mais fáceis, porque o acompanhante terapêutico auxilia muito, porque ele tem um olhar que o psicólogo muitas vezes não tem, que o pedagogo muitas vezes não tem, por estar ali ao lado, né, mais tempo com essa criança, esse adolescente. O desafio de estar colaborando e buscando a colaboração dos profissionais e familiares, né? E aí vem o desafio da comunicação entre essa equipe e a habilidade de trabalhar em equipe, de conhecer um pouquinho do trabalho desses outros profissionais também é importante. E o desafio mais fundamental que é o treinamento contínuo. Dada a natureza complexa do autismo, e a evolução das práticas, felizmente a gente tem uma evolução nas melhores práticas aí, felizmente a gente está superando, a mudança do CID mostra isso, os preconceitos, a gente está percebendo as potencialidades da criança e do adolescente com TEA. Diante dessa evolução e das mudanças, é fundamental que o AT esteja disponível para uma formação continuada, para estar continuamente se atualizando com treinamentos, com capacitações, com pós-graduações, né, conhecimento da área, para, né, ter uma eficácia nessa sua atuação. Mantendo-se informado sobre novas abordagens, sobre mudanças nas próprias abordagens e pesquisas, né? Novamente, a gente de uma maneira muito satisfatória ver as pesquisas aumentando dentro da área da atuação do terapeuta ou do acompanhamento terapêutico em crianças ou adolescentes. Né? A gente vê autores, né, escrevendo artigos sobre isso. Se você entra aí no Cielo, no Type-C, a gente vê uma bateria de artigos que falam da atuação do acompanhante terapêutico em crianças e adolescentes, tanto em escola como em domicílio. Então, felizmente, a gente tem muito conhecimento sendo promovido, e aí o AT, que se propõe a fazer um trabalho de transformação e de auxílio ao desenvolvimento da criança e adolescente, ele tem que estar no olho do furacão. Ele tem que estar ali buscando conhecimento atualizado, vendo o que está sendo produzido e entendendo da melhor forma possível as intervenções que hoje crescem, que se destacam dentro do TEA. E aí, as potencializações possíveis nesse desenvolvimento, trazendo, né, o título para Professora, nós. com licença, só temos Diga. 3 minutinhos agora, viu? Para acabar o evento. Tranquilo. Esse é o último slide que vai fechar aí o título mesmo. Pronto, aí eu já peço às pessoas que tenham perguntas para a professora Leonor. No finalzinho, o último slide dela vai ter o e-mail dela. Aí podem mandar a pergunta por e-mail. Está bem? Obrigada. Então, respondendo à pergunta, né, quais são as potencializações no desenvolvimento da criança e adolescente com o acompanhante terapêutico? Ele tem um papel fundamental no progresso e na qualidade de vida de pessoas com autismo. Ele oferece um ambiente de apoio enriquecido e uma vinculação enriquecida também, e ele promove a inclusão, a autonomia e o desenvolvimento global dessas pessoas que apresentam TEA, o transtorno do espectro autista. Então, são muitos outros também os ganhos, mas a gente está falando principalmente aqui das potencializações. Fundamental estarmos sempre discutindo, né? Eu vou passar um pouquinho aqui, né?
os 3 últimos slides, fundamental estarmos sempre discutindo e trazendo o tema e buscando mais conhecimento sobre a área. Aí fica meus contatos, como a professora já colocou. Tendo alguma dúvida, entra em contato aí que a gente dialoga, né? A gente conversa sobre essa dúvida e vai enriquecendo cada vez mais a, as nossas possibilidades. Alana, saudades também, um beijo aí. Obrigada pela possibilidade de estar aqui hoje falando de uma temática que é super importante. Parabéns, professora, pela iniciativa. Muito obrigada, né, a você também, professora Leonor, e a professora Patrícia Silva, né, por aceitar esse convite, estar aqui na segunda-feira, né, muitas pessoas estão em férias, né, como vocês também, então agradeço muito. Então, esse evento é o segundo evento da pós, na graduação, né, intervenção ABA, aplicada ao TEA, com ênfase em acompanhamento terapêutico, como uma forma de agradecimento, né, a vocês e aos alunos e a outras pessoas que têm interesse na área, porque na sexta-feira começamos as nossas aulas, é uma pós-graduação EAD, pode assistir de qualquer lugar em que você esteja, assiste ao vivo e a aula fica gravada para reassistir, né, até que a disciplina se conclua. Existem disciplinas de 30 horas, outras de 20 horas. Quem quiser saber mais detalhes, basta seguir o canal da Pós, tem aí no chat o telefone da secretaria, o meu telefone também, eu vou colocar novamente. Dúvidas, podem encaminhar, que eu posso encaminhar também para as professoras. Esse aqui é o meu contato, certo? Além da pós-intervenção ABA, eu coordeno também neuropsicologia, neuropsicopedagogia clínica e saúde mental e atenção psicossocial. Todas as áreas estão vinculadas, né, em que, direto ou indiretamente, e aí sempre lembrar, eu falo assim, né, para finalizar a mensagem se eu atendo crianças, eu estou preparando adolescentes, adultos e idosos, indiretamente. Se eu atendo adolescentes, eu estou preparando adultos e idosos indiretamente. Se eu atendo adultos, eu estou preparando idosos no futuro. Então, que possamos entender que o nosso trabalho é altamente importante nas mais diversas áreas e que aqui, né, falar sobre a importância da pós-intervenção ABA, tem grandes evidências de resultados significativos, né, para o TEA e para outras questões do desenvolvimento humano. E o convite é que você venha fazer a nossa pós, acompanhe o nosso canal, né, participe. Nós teremos práticas supervisionadas, teremos ações específicas, teremos novos eventos e outras oportunidades, né? Então, um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada a Beijo. todos. Obrigada. Até já.